Oi, gente. Sim, eu voltei. Eu voltei com tudo. Não, é porque vocês têm que entender que, assim, vida de síndica não é fácil. Tinha um monte de coisa pra resolver aqui. Peguei um condomínio que não tava na melhor situação. Posso dizer, estava na pior. E agora que a gente tá levantando ele. Mas, enfim. Isso não vem ao caso aqui. Um dia, se vocês quiserem, eu conto essa história mais detalhadamente para vocês. Porque, né, são grandes missões para grandes pessoas. Eu acredito nisso, que eu devo ser uma grande pessoa. Com muita coragem, com muita coragem. Isso não dá para dizer que não. Mas eu vim aqui hoje trazer para vocês uma história que é muito importante na história e que particularmente é uma coisa assim para mim fascinante, porque movimentou o mundo, que é ela, a Revolução Francesa, que começou lá no século XVIII, mais precisamente em 1789. E hoje em dia a gente não foca muito em data, em ano, na história. Mas isso é importante para vocês terem uma noção de quando aconteceu, tá? Então marca isso, meu querido. Aconteceu no século XVIII, em 1789, tá? São tantas datas que eu tenho que até parar para dar uma olhada. Mas, enfim, 1789. Então, assim, e começou, e foi uma coisa que movimentou o mundo. Porque, assim, foi uma revolução que foi responsável não, mas influenciou muitos movimentos aqui no Brasil, como a Inconfidência Mineira, tá? Influenciou na independência dos Estados Unidos, tá? Esse foi um movimento, vamos dizer, de grande responsabilidade, que muitas coisas a gente tem hoje, inclusive essa coisa de esquerda e direita na política, veio lá da Revolução Francesa, tá? Ela é responsável por muitas coisas aqui. E eu sempre falo que a gente tem que entender, compreender, saber o que aconteceu no passado, porque é muita coisa que influencia até hoje aqui no futuro, tá? Então é isso, vamos começar esse vídeo e eu vou dizer pra vocês, como dizia-se quando assistia Castelo Rá-Tim-Bum, senta, que lá vem história. Por quê? Porque isso, meu querido, meus caros, é uma história longa, porque foi uma revolução que durou aí cerca de 10 anos. Até na história não é tão longa assim, a gente não considera uma coisa longa. Mas aconteceu muita coisa. Então, tipo assim, mesmo que eu não queira, o vídeo acaba sendo extenso. Então vamos lá. Bora começar esse vídeo. Então, assim, ela começou em 1789 e ela vai terminar só em 1799, com a chegada do Napoleão no poder. Inclusive, aqui nesse canal eu tenho um vídeo sobre a história de Napoleão, que é muito interessante. Pelo menos eu acho interessante. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha, vá lá ver meus vídeos, que assim, tem a história dele aqui também pra vocês, né, que gostam de história assim como eu. Então, aí ela vai terminar só em 1789, ela vai durar 10 anos, isso a gente já sabe, aconteceu no século XVIII, tá. Mas o que aconteceu? A gente tem aí todo um contexto até chegar nessa revolução. E vou dizer, me desculpem se tiver algum barulho aqui nesse vídeo, porque eu tô com o ar-condicionado ligado, porque a gente, né, Brasil, né, verão, tá calor, sem ar-condicionado não tem condição. Mas enfim, voltando aqui ao contexto. E aí, a gente tem todo um contexto, tem toda uma história, todo um negócio que estava acontecendo, não só na França, como em toda a Europa, que começa a revoltar o povo, e o povo começa a falar, não, as coisas precisam mudar aqui. A primeira delas é que a França tinha um governo, uma monarquia, uma forma de poder absolutista. Que é a
absolutista. O que é um poder? Para você que não sabe, vou falar. A gente tem uma famosa frase do Luís XIV, que ele fala assim: o Estado sou eu, que é a frase considerada mais absolutista de todas. O Estado sou eu. Por quê? Porque todo o poder tá na mão de uma única pessoa. Então ela é o rei, o todo-poderoso, que vai dar as ordens, que vai falar, ninguém vai questionar, ninguém vai fazer nada. Isso é um Estado absolutista, tá? Então eles estavam vivendo ali sobre um regime absolutista. Aí isso começa a revoltar a população. A segunda é que toda a Europa passou por um estado ali de seca, ali um problema climático, que deixou a população com fome. Nisso, assim, toda a Europa ali passou por esse problema e a população estava ali passando fome. Muita gente perdeu o emprego, a colheita foi fraca, só que o governo continuava cobrando a mesma quantidade de impostos absurdos da população. E aí, eles, estão ali passando fome e o governo ele continua cobrando o mesmo imposto. Eles não estão conseguindo pagar, lógico, né? E, assim, a monarquia, ela vivia no luxo, né? A monarquia vivia no luxo e a população tinha que manter esse luxo deles, porque eles não trabalhavam, eles não pagavam impostos. Então assim, o clero não pagava imposto, a nobreza também não pagava imposto, a monarquia menos ainda, né? Então o povo ali que vivia naquela situação de pobreza que tinha que estar mantendo os luxos deles. E a sociedade era estamental. O que é uma sociedade estamental? É uma sociedade que não tem o poder de, as pessoas, você é pobre, você vai morrer pobre, teu filho vai nascer, teu filho vai ser pobre, tá? Você é da monarquia, aí sim, aí você vai viver no privilégio, né? Então, isso também estava revoltando eles. E toda a Europa estava naquela era também do iluminismo. Não fiz um vídeo sobre iluminismo, mas claro, vamos ter um vídeo sobre o iluminismo, falando aqui, explicando para vocês sobre o iluminismo, que foi uma coisa fantástica, maravilhosa, né, que também vai movimentar essa revolução e essas ideias iluministas vão começar a surgir na cabeça das pessoas, certo? Então, assim, esses eram os motivos principais da revolta da população. E o que eles querem? Eles querem uma nova Constituição. E aí a gente vai ter o rei Luís XVI, que tá no poder aí nessa época. E Luís XVI, coitado, porque assim, eu falo da Revolução Francesa e eu falo do Luís XVI e ele até tenta solucionar o problema, mas isso não vai impedir ele de terminar como? A gente sabe como essa revolução termina em sangue. Essa revolução é uma revolução que termina em sangue e ele não vai ser diferente. E ele vai tentar solucionar o problema, mas assim, o que a gente tem, e eu vejo na Revolução Francesa coisas que a gente tem na política até hoje. Você tá aí vivendo aí, digamos, você é pobre. Aí a gente tem os políticos no poder. Aí a gente tem muitos políticos no poder que já vieram de uma família de classe média alta, né? E assim, aí você vai falar pra ele, porque o povo lá tá passando fome, porque o povo lá tá, não sei. Dificilmente essa pessoa vai entender o que é passar fome. Dificilmente essa pessoa vai entender o que é você não ter as mesmas oportunidades, né? De uma pessoa que, sei lá, estudou a vida inteira em colégio particular. De uma pessoa que a vida toda viveu bem, que sempre teve fartura em casa, né? Que nunca precisou trabalhar direito na vida, né? Então, assim, essas pessoas não vão entender
o que é de fato passar por dificuldades, o que é de fato passar fome. Eles vão falar, nossa, isso até me comove, que é o caso do Luís XVI. Ele até vai falar, não, tá, isso até tá. Na verdade, o Luís XVI, ele tinha um medo, que é o medo de toda pessoa que já tá há anos ali, né, vivendo ali numa situação ok. Ele tinha medo de perder o poder. Porque ele vai começar a ver o povo se revoltar, ele vai falar, pô, essas pessoas aí podem me tirar do poder. E aí ele vai começar a pensar em formas para resolver o problema, mas que de fato vai demorar muito para esse problema resolver. E o que a população queria era de fato acabar com a monarquia, acabar com esse sistema. Isso é o que eles queriam, acabar com o sistema. Eles conseguiram? Eles conseguiram. Não é querer dar spoiler para vocês aqui, mas eu já falando já. Eles conseguiram acabar com esse sistema. E aí a gente para pensar aqui que ainda bem que tudo isso aconteceu. Que ainda bem que a gente teve pessoas lá atrás que deram a cara a tapa para que hoje a gente tenha o que a gente tem. Porque muitos direitos, e vocês vão ver agora aqui nessa história, muitos direitos que a gente tem hoje foram conquistados nessa revolução e em várias outras revoluções que a gente vai ter ao longo da história, tá? Então, assim, que bom que tiveram pessoas lá que não tiveram medo de enfrentar o poder, os maiores. Por quê? Porque a maioria ainda é a população. A maioria ainda são nós, o povo. Eu, você, o povão, a massa trabalhadora que a gente tem aqui, que mantém a sociedade no topo, né? Que mantém ali a gente bem como a gente tá aqui. É isso aí. É isso aí. Mas vamos ver aqui esta revolução, como que ela vai começar e se dar início, tá? Então, assim, falei aqui já para vocês os motivos da população se revoltar. E aí o Luís XVI ele vai tentar aí achar meios de solucionar esse problema para ele também não perder o poder que ele tanto almejava e que ele tinha, né, a vida boa que ele tinha. Então, assim, de primeiro momento, ele vai fazer a Assembleia dos Notáveis. Aí ele vai fazer uma Assembleia. Eu dou risada porque só pode ser uma piada, né? Tipo assim, claro que não foi resolvido nada. Ele fez uma Assembleia com a nobreza e ele chamou o clero. Lógico que eles não aceitaram nada, né? Porque como eu já falei aqui no começo, eles não estavam nem aí. Eles queriam que o povo continuasse pagando impostos para manter eles lá como eles estavam, né? Sem precisar pagar imposto, sem precisar nada, viver no luxo. Então ele tá nem aí. Então assim, essa Assembleia dos Notáveis não resolveu em nada. Aí depois ele vai fazer uma nova Assembleia, a reunião dos Estados Gerais, tá? Essa reunião dos Estados Gerais, ela vai reunir o primeiro estado, que vai ser o clero, o segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado, que era o povo. Só que nessa reunião, o voto era por estado. Então, assim, como o voto era por estado, o clero e a nobreza tiveram ali o mesmo voto, e o povo, nada. Mas aí é nessa reunião que o negócio vai começar a ferver. Que aí o Luís XVI vai ver que o povo não está nem um pouco satisfeito, não está nem um pouco feliz com o governo dele. Daí ele vai ficar preocupado. Aí depois que acabou essa reunião, o povo vai se reunir numa sala de jogo, de pela. Pela era tipo um tênis da época. E aí, mas assim, o que interessa aqui é que aí eles se reúnem lá e o povo se reúne lá e o povo fala: a gente não vai sair daqui até que a França tenha uma nova Constituição. E aí eles resistem.
E justamente nessa época vai surgir um movimento ali chamado Grande Medo. Não é o terror ainda, o terror é depois. É um movimento, assim, o Grande Medo, ele vai ser o quê? Basicamente, o povo ali, que como eu falei pra vocês, a França ainda tinha um resquício do feudalismo, então o povo ali mais do interior, que vivia ali mais na zona rural, os nobres, os feudos, os senhores feudais, eles vão começar a ficar com medo. Com medo que a população se revolte e queira, de fato, exterminar todo mundo. Não posso falar essa palavra aqui no YouTube, mas eles estavam com medo da morte. Continua. Eles estavam com medo disso. E aí eles vão começar a fugir da França, a ir embora da França, justamente por conta do medo. Você vê como o medo é uma coisa, né? Mas enfim. Aí, passado esse tempo, o povo ainda resistindo, pedindo uma nova constituição, porque aí a França para. Eles entraram lá naquela sala de jogos, nesse dia a França parou. Porque esses franceses também, eles gostam de uma boa greve. A gente já viu aí como eles de fato brigam pelos seus direitos e movimentam mesmo. E eles estão errados? Não, eles estão certíssimos. Nisso eles estão certíssimos. Em realmente pegar e botar para quebrar mesmo e brigar pelos seus direitos. Porque infelizmente nesse mundo a gente precisa de pessoas assim, que deem a cara a tapa, que lutem pelos seus direitos. Isso inclui eu, isso inclui você, tá? Porque se não é essa gente, a gente já tá como ainda? Vivendo, sei lá, no sistema de monarquia. A gente ainda ia estar no feudalismo. Aí a gente vai ter a famosa Assembleia Constituinte, que vai ser uma assembleia para definir, de fato, o que eles queriam nessa Constituição, o que teria que ser colocado nessa Constituição. E aí a gente vê como muitas coisas que a gente tem hoje, muitos direitos conquistados hoje, surgiram dessa Revolução Francesa, meus amigos. Tá, a gente vai ter também a queda da Bastilha, tá? Que a Bastilha ela era uma prisão que nem estava sendo usada no momento, mas ela era um grande símbolo do absolutismo. E eles vão tomar esta prisão, a Bastilha, eles vão tomar tudo isso. E aí se dá início também a grande revolução. Tá. Aí, gente, uma coisa que é muito importante falar, que vocês precisam saber também, é sobre os sans-culottes. Os sans-culottes, eles eram artesãos, eles eram pequenos comerciantes, enfim, pequenos empresários. Era o povo ali que, de fato, trabalhava. E eles vão ser um motor, praticamente, o início da revolução. Eles vão ser os caras, tá? E por que eles eram chamados de sans-culottes? Porque eles não usavam aquela roupa que a nobreza usava, que era aquela calça curtinha, com meião, enfim, essa roupa aí que a nobreza usava. Eles usavam roupas mais confortáveis para trabalhar. Então eles usavam aquelas calças compridas, enfim, é uma roupa mais de pobre, digamos assim. Né? Por quê? Porque eles trabalhavam, eles estavam trabalhando, eles precisavam de algo confortável para eles conseguirem se movimentar, porque, né, eles trabalhavam. Enfim, e eles vão ser um motor aí dessa revolução, tá? Eles vão à praça mesmo, brigar. Aí, como aí eu vou falar pra vocês aí, falei da Assembleia Constituinte, tá? E o que foi definido? O que vai ser definido? Vai surgir, então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá, gente? Essa declaração, ela vai ser uma declaração que vai dar direito a várias coisas, como, por exemplo, direito à propriedade privada, direito à liberdade de expressão, direito à liberdade de ir e vir, tá? Muitos direitos que a gente tem hoje, que são coisas que você olha, gente, mas isso é o básico,
Pois é, mas o básico foi conquistado através dessa revolução. Por isso que eu falo que a Revolução Francesa, ela movimentou mesmo o mundo. O mundo, gente. O mundo se espelhou nessa Revolução Francesa, tá? Então, vamos continuar aí. Então, assim, a luta pela liberdade e pela igualdade também começou ali, tá, gente? Então, a gente vai ter aí um movimento de luta, até mesmo assim, para o povo começar a ter o direito a voto, tá? A voto. Vamos votar para escolher o nosso representante, né? Que eles queriam mesmo tirar a monarquia do poder, né? Instaurar aí uma república. Esse era o principal ideal deles, tá? E assim, e essa luta pela liberdade não vai ser nem só por esse ideal, mas também pelo ideal de acabar com a sociedade estamental. Porque junta tudo. Você vai ter aí uma república, você também vai acabar com essa coisa de sociedade estamental, né? E o mais importante também que surgiu aí foi o Estado laico, tá? O Estado laico também surgiu aí para acabar com esse negócio de uma vez por todas da igreja, do clero querer influenciar, querer mandar, e você tem que seguir isso que é imposto para você, né? Você tem que acreditar nisso e acabou. E aí essa ideia do Estado laico também vai surgir aí, também vai começar aí nessa revolução. Certo? Certo. Então, vamos seguir adiante. Em 1791, então, vai nascer a primeira Constituição. O rei, ele continua no poder, tá? O Luís XVI, ele continua no poder, só que ele vai ter que seguir essa Constituição. Mas o poder dele também não vai durar muito tempo. Também não vai durar muito tempo. Por quê? Porque o Luís XVI, ele vai tentar fugir, gente. Olha isso. Ele tenta fugir, aí ele é pego, e isso é considerado como uma traição. Aí foi pego, foi descoberto. É um traidor? É um traidor. O que eles vão fazer? Traidor nessa época ia pra onde? Pra guilhotina. E ele foi pra guilhotina. E acabou pra ele. Ali. E mais o resto da corte também foi junto. Falei que isso terminava em sangue? Eu falei que isso terminava em sangue. E é isso. Acabou, pronto. Não é isso. Porque a gente ainda não falou sobre o principal. Sobre os jacobinos e os girondinos. Vocês precisam saber quem é essa galera. Assim, os girondinos era o pessoal da nobreza. Era o pessoal que queria que continuasse do jeito que tava, claro, porque eles eram a nobreza. Então a gente quer aqui que continue do jeito que tá. Os girondinos não, os jacobinos, minto. Corta. Os girondinos eram o pessoal da nobreza, que queria que continuasse do jeito que tá, que queria que a monarquia continuasse no poder. Os jacobinos eram o pessoal da esquerda. Essa esquerda, ó, faz o esquerda. Essa esquerda sempre atrapalhando, né? Essa esquerda sempre atrapalhando. Eu não preciso nem falar quem é a esquerda. Enfim. Mas aí por que esse negócio de esquerda e direita? Que começa lá também na Revolução Francesa. Porque os girondinos, né, o pessoal da direita, ficava à direita do rei, nas assembleias, nas reuniões, enfim. E os jacobinos ficavam à esquerda. A esquerda que é o povão, que é o povo, que tá ali pelo povo. É isso aí. Então agora acabou. Tchau. Não acabou. Por quê? Porque os jacobinos entram no poder. O rei é guilhotinado, acontece um monte de coisa, e aí os jacobinos entram no poder. Tá, aí eles entram no poder e eles vão colocar um monte de regra legal, inclusive a liberdade de voto, todo mundo podia votar, todo mundo era livre, colocaram um monte de coisa, fizeram valer a Constituição. Só que aí
Aí vai ter o Maximiliano Robespierre. Quem é Maximiliano Robespierre? É o líder, porque todo bom movimento sempre tem um bom líder. E ele era o líder. Só que ele começa a biolar das ideias. Ele começa a perseguir a todos que foram contra a Constituição. E aí um monte de gente acaba indo dessa pra melhor. Acaba, ó, terminando em sangue. E aí, como ele fica blá das ideias, eles pegam ele, os próprios comparsas deles ali, pegam ele e falam, cara, você tá doido? Você tá doido? E aí levam ele também pro mesmo fim que o Luís XVI, levam ele pra guilhotina. Acabou. Não acabou, porque só termina em 1799, com Napoleão vindo ao poder. Aí os girondinos assumem o poder, eles tiram esse negócio de voto para todo mundo, não é todo mundo que pode votar, porque eles não consideravam que a massa ali, né, fosse inteligente o suficiente para votar, onde já se viu pobre, analfabeto e votar. Que absurdo. Mas aí vai ser uma coisa mais tranquila, vai ser um governo mais tranquilo, sem perseguição, sem morte. Vai ser um governo tranquilo, tá? E aí isso só vai acabar mesmo com Napoleão dando um golpe lá, entrando no poder. E aí Napoleão também, que é muito triste, porque vai voltar atrás com muitas coisas que foram conquistadas na Revolução. E é isso. Assistam o meu vídeo, meu episódio aqui falando sobre a vida do Napoleão, que tá muito legal. Deixa um like se você gostou desse vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no meu canal, que isso é muito importante. E eu prometo que eu vou ser fiel a vocês, vou ser fiel a esse canal a partir de hoje. E é isso. Não prometo nada, mas quero entregar tudo. Até o próximo vídeo. Fui!